O sol poente tingia o céu de Lisboa com faixas de fogo, quando Miguel apertou o botão do caixa eletrónico na Rua Augusta, o coração martelando como um tambor de fado. Seus dedos tremiam ao inserir o cartão, e o visor piscou, saldo zero. Mas não era o dinheiro que o aterrorizava, era o segredo que ele carregava há anos, o amor proibido por Rafael, o herdeiro de uma fortuna que podia destruir tudo. Naquele instante, o telefone vibrou, uma mensagem de Rafael. Estou chegando. Não desista de nós. Miguel congelou, o mundo desabando em pixeles frios. Miguel recostou-se na parede de azulejos frios do banco, o ar carregado com o cheiro de café requentado e perfume caro. Aos 28 anos, ele era o caixa discreto do Banco do Tejo, um rapaz de olhos castanhos profundos e sorriso tímido que desarmava clientes irritados. Mas por trás daquela fachada, pulsava uma vida dupla, noites roubadas com Rafael, o filho do dono do banco, um milionário de 32 anos que comandava reuniões em ternos italianos e risadas que ecoavam como trovões. Rafael, com sua pele bronzeada pelo sol do Algarve e olhos verdes que prometiam oceanos, era o oposto de Miguel, rico, confiante, abertamente charmoso com as mulheres em festas da alta sociedade. Ninguém suspeitava que, nas sombras dos becos de Alfama, eles trocavam beijos que valiam mais que fortunas. Tudo começou 2 anos antes, numa festa de Ano Novo no Palácio da Ajuda. Miguel fora convidado como ajudante de família, um disfarce semelhante imposto pelo pai de Rafael, o Sr. Almeida, um homem de bigode grisalho e olhares que cortavam como navalhas. Você é invisível aqui, rapaz, dissera ele, empurrando uma bandeja de pastéis de nata para as mãos de Miguel. Mas naquela noite, sob os lustres de cristal, Rafael o vira. Seus olhares se cruzaram durante uma valsa, e o mundo parou. Rafael se aproximou, fingindo pedir um copo de porto. Você dança, sussurrou, a voz rouca como o vento no Douro. Miguel, corando, balbuciou um não, mas Rafael insistiu, puxando-o para o jardim iluminado por lanternas. Ali, entre roseiras espinhosas, o primeiro toque, mãos entrelaçadas, um beijo furtivo que selou um pacto silencioso. Desde então, o amor deles era uma dança perigosa. Encontros em hotéis discretos de Cascais, passeios de barco no Tejo à meia-noite, mensagens codificadas que falavam de estrelas cadentes em vez de saudades. Miguel sonhava com um futuro onde pudessem andar de mãos dadas pela Baixa, sem olhares de reprovação. Rafael prometia, um dia, meu pai entenderá. Eu herdo tudo, e com isso, a liberdade. Mas o medo era uma sombra constante. A família Almeida era pilar da sociedade lisboeta, católica devota, com tradições que sufocavam qualquer desvio. Rafael já fora noivo de uma herdeira de Coimbra, um casamento arranjado para selar alianças comerciais. Ele rompera o noivado em segredo, culpando diferenças irreconciliáveis, mas o pai nunca perdoara. Naquela tarde fatídica, Miguel voltara ao trabalho após uma briga feia. Rafael, pressionado pelo pai para assumir mais responsabilidades no banco, sugerira que se afastassem por um tempo. Só até as coisas acalmarem, dissera ele, a voz falhando no telefone. Miguel sentira o chão sumir. Você só quer ver seu saldo, não é? O dinheiro, a imagem, tudo menos eu. As palavras saíram amargas, e quando a frustração de anos escondidos. Rafael rira, nervoso, tentando aliviar, não é isso, amor. É só complicado. Mas para Miguel, era o fim iminente. O caixa eletrónico piscava ainda, e Miguel retirou o cartão com um suspiro. Ele precisava de ar. Saiu para a rua movimentada, onde turistas fotografavam o arco da Rua Augusta e vendedores ambulantes gritavam ofertas de castanhas assadas. Seu telefone tocou de novo, era o Sr. Almeida, convocando-o para uma reunião imediata. O coração de Miguel acelerou. O que poderia ser? Ele correu de volta ao banco, subindo as escadas de mármore polido até o andar executivo. A secretária, uma mulher de óculos grossos e sorriso falso, acenou para que entrasse. O escritório do Sr. Almeida era um museu de poder, pinturas de retratos ancestrais nas paredes, uma mesa de mogno entalhada e janelas que davam para o rio reluzente. O milionário estava de pé, de costas, fumando um charuto apesar das regras antifumo. Rafael sentava-se numa poltrona de couro, o rosto pálido como cera. Sente-se, Miguel, ordenou o Sr. Almeida, virando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Ouvi dizer que você teve um problema com sua conta. Só quer ver seu saldo, hein? A frase ecoou como um tapa. Como ele sabia. Miguel engoliu em seco, sentando-se rigidamente. Rafael evitou seu olhar, as mãos crispadas no colo. Eu. Sim, senhor. Foi um erro técnico, mentiu Miguel, a voz trêmula. O Sr. Almeida riu, uma gargalhada gutural que encheu o quarto.
Erro técnico. Rapaz, você é mais ingênuo do que pensei. Seu saldo é 0 porque eu o limpei. Cada centavo que você ganha aqui passa pelo meu crivo. E agora, você vai me contar tudo sobre meu filho. O ar ficou espesso. Rafael ergueu a cabeça, os olhos flamejando. Pai, pare com isso. Mas o velho ignorou, aproximando-se de Miguel como um predador. Eu sei dos seus encontros. Os hotéis, os barcos. Você acha que pode seduzir meu herdeiro e sair impune? Ele é destinado a uma vida de respeito, não há aberrações. A palavra aberrações cortou como uma lâmina. Miguel sentiu o sangue gelar, mas algo dentro dele se acendeu, raiva, amor, desespero. Ele me ama, senhor. E eu o amo. Não é aberração, é real. Rafael se levantou, a voz quebrada. Pai, chega. Miguel é tudo para mim. Eu não escondo mais. O Sr. Almeida congelou, o charuto caindo no tapete persa. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo. Então, o velho desabou na cadeira, o rosto contorcido em fúria e dor. Você. Você me traiu. Toda a família, o nome Almeida. Destruído por isso. A reunião terminou em caos. Rafael arrastou Miguel para fora, os dois correndo pelas escadas enquanto o pai gritava ameaças. Vocês estão acabados. Sem herança, sem nada. Lá fora, na praça do comércio, o vento salgado do Tejo os envolveu. Rafael abraçou Miguel com força, lágrimas escorrendo. Eu escolho você. Sempre. Mas Miguel, o coração partido, se afastou. E agora? Sem dinheiro, sem família. Como sobrevivemos a isso? Rafael sorriu fraco, limpando o rosto. Com amor. Vamos para o porto, recomeçar. Eu tenho contatos. Mas no fundo, ambos sabiam, a tempestade só começava. Naquela noite, Miguel deitou-se na cama estreita de seu apartamento em Barro Alto, as paredes e quando confados melancólicos de bares vizinhos. Ele revivia a cena, o riso do Sr. Almeida, agora amargo como fel. Como o segredo vazara. Uma empregada no hotel. Um amigo invejoso. O telefone tocou, era sua irmã, Ana, a única confidente. Aos 25 anos, ela era ativista pelos direitos LGBTQ+, em Lisboa, com cabelos curtos tingidos de azul e um piercing no nariz que desafiava convenções. Miguel, o que houve? Rafael me ligou chorando. Ele contou tudo, a voz embargada. Ana ouviu em silêncio, então disse firme, venha para cá amanhã. Vamos planejar. Isso não acaba assim. Lembra do que eu sempre digo. Amor vence ódio, mas precisa de aliados. No dia seguinte, Miguel encontrou Ana num café encheado, onde o aroma de expresso se misturava ao burburinho de intelectuais. Ela o abraçou, os olhos faiscando determinação. O pai de Rafael é um dinossauro. Mas a sociedade mudou. Portugal legalizou o casamento gay em 2010, isso é lei, não favores. Miguel assentiu, mas o medo persistia. E se ele nos processar? Eu perco o emprego, você sabe. Ana sorriu, puxando um laptop. Olha isso, petições online, grupos de apoio. Vamos expor a hipocrisia dele. Não com escândalo, mas com verdade. Enquanto falavam, Rafael apareceu na porta, desgrenhado, carregando uma mala. Eu saí de casa. Definitivamente. Os três se abraçaram ali mesmo, no meio do café, ignorando olhares curiosos. Era o início de uma aliança improvável, o amor de Miguel e Rafael, fortalecido pela coragem de Ana. Mas o conflito escalava. No banco, rumores se espalhavam como fumaça. Colegas cochichavam, o caixa e o patrão. Impossível. Miguel foi chamado ao RH, onde uma gerente de saia-lápis o demitiu friamente, políticas da empresa, entenda. Lágrimas quentes rolaram pelo rosto dele ao sair, mas Rafael esperava na rua, com um carro alugado. Vamos para o sul Sintra, talvez. Precisamos de tempo. A viagem para Sintra foi um bálsamo temporário. As estradas sinuosas ladeadas por florestas úmidas levavam a um palacete escondido, herança esquecida de Rafael. Ali, entre paredes cobertas de quartos com vistas para o Palácio da Pena, eles redescobriram o amor. Noites de conversas à lareira, onde Rafael confessava medos, eu sempre soube quem era, mas o peso da família me sufocava. Miguel compartilhava sua infância em um vilarejo do Alentejo, onde o pai alcoólatra o chamava de fraco por chorar com músicas de Amália Rodrigues. Você me deu força, dizia Miguel, traçando os contornos do rosto de Rafael à luz de velas.
Mas a paz era ilusória. Uma semana depois, um envelope chegou pelo correio, uma carta do Sr. Almeida, selada com cera vermelha. Volte, filho. Ou perca tudo. Incluindo ele. Rafael amassou o papel, mas o dano estava feito. Dúvidas rastejavam, e se Miguel fosse um estorvo? E se o amor não bastasse contra a ruína financeira? Naquela noite, uma briga explodiu. Você ri da minha pobreza, mas e quando acabar o seu dinheiro? Gritou Miguel. Rafael rebateu, eu rio para não chorar. Você acha que é fácil? As palavras feriram fundo, e Miguel fugiu para a floresta, o coração sangrando. Sozinho sob a lua cheia, ele sentou-se numa clareira, lembrando o primeiro beijo. Como haviam chegado a isso? O telefone vibrou, Ana novamente. Onde você está? O pai de Rafael está em Lisboa, planejando algo feio. Volte. Miguel correu de volta ao palacete, encontrando Rafael encolhido no chão, chorando. Me perdoe. Eu te amo mais que tudo. Eles se reconciliaram em abraços febris, jurando enfrentar juntos. Mas o clímax se aproximava, uma gala beneficente no Casino Estoril, onde o Sr. Almeida anunciaria alianças. Rafael decidiu ir, confrontar o pai publicamente. A gala era um vórtice de glamour, vestidos de cetim, taças de champanhe e orquestra tocando valsas vienenses. Miguel, vestido com um smoking emprestado, sentia-se um intruso entre a elite. Ana, ao lado, sussurrava encorajamentos. Rafael, radiante em fraque preto, subiu ao palco após o brinde do pai. O microfone em mãos, ele limpou a garganta. Pai, senhores, damas. Eu tenho um anúncio. O salão silenciou. O Sr. Almeida sorriu, esperando herdeiro subserviente. Mas Rafael continuou, eu amo Miguel. E nosso amor não é segredo mais. É orgulho. O caos irrompeu. Gritos, flashes de câmaras, o pai desmaiando no palco. Miguel correu para Rafael, segurando-o enquanto seguranças avançavam. Ana gritava, liberdade. Amor vence. A multidão se dividiu, alguns aplaudiam, outros viravam as costas. No tumulto, o Sr. Almeida acordou, olhando para o filho com olhos úmidos. Você me matou. Mas em vez de fúria, veio um sussurro, talvez eu tenha sido um monstro. Era o primeiro vislumbre de redenção. Dias depois, em Lisboa, a mídia fervia. Escândalo Almeida, amor gay abala império bancário. Manifestações pipocavam na Praça do Rossio, com bandeiras arco-íris e cartazes de solidariedade. Miguel e Rafael, escondidos num apartamento alugado em Belém, liam as notícias com mãos entrelaçadas. Vencemos a primeira batalha, disse Rafael. Mas o conflito não acabara. O banco processava por danos à imagem, e amigos de infância de Rafael desertavam, chamando-o de traidor. Ana organizava uma contracampanha, lives no Instagram, entrevistas com ativistas, até um fado original composto por um artista que era do Porto, cantando sobre amores escondidos que florescem à luz. Um passo inesperado veio de onde menos esperavam, a mãe de Rafael, Dona Isabel, uma mulher frágil de cabelos prateados que sempre fora sombra do marido. Ela apareceu à porta do apartamento, carregando uma caixa de fotos antigas. Eu sabia, disse ela, voz trêmula. Desde que você era menino, brincando com os primos de forma diferente. Lágrimas escorreram enquanto contava sua própria história, um irmão gay, rejeitado pela família nos anos 70, que se suicidara em Coimbra. Eu não deixarei isso acontecer com meu filho. Ela abraçou Miguel como um filho, prometendo mediar com o marido. A reconciliação familiar foi um vendaval emocional. Num jantar tenso na Vila dos Almeida em Cascais, o Sr. Almeida enfrentou a verdade. Vinho do Douro fluía, mas as palavras cortavam. Eu construí um império para proteger vocês, não para prendê-los. Rafael rebateu, proteção que sufocava. Horas de discussões, confissões, o velho admitindo preconceitos enraizados na ditadura de Salazar, medos de escândalo. Ao amanhecer, um pacto, o banco se tornaria inclusivo, com programas para a comunidade LGBTQ+. Miguel, agora consultor informal, sugeriu parcerias com a ONGS. Mas o verdadeiro clímax veio numa reviravolta chocante. Durante uma auditoria, descobriram que o saldo zero de Miguel não era erro, era uma herança oculta. Seu pai alentejano, morrido anos antes, deixara ações no Banco do Tejo, herdadas de um avô que fora sócio fundador dos Almeida. Você é da família, riu Rafael, incrédulo, ao ver os documentos. O Sr. Almeida, pálido, murmurou, destino, talvez. Miguel, rico de repente, sentiu o peso,
não era sobre dinheiro, mas sobre raízes compartilhadas que uniam, não separavam. O amor deles amadureceu nessas provações. Passeios públicos pela ribeira das naus, mãos dadas sob o sol de primavera. Ana, agora gerente de projetos no banco, planejava o primeiro período corporativo. Conflitos residuais surgiam, olhares na rua, dúvidas internas, mas cada um era uma vitória. No entardecer no mirador da Senhora do Monte, Rafael ajoelhou-se, anel de ouro simples na mão. Case comigo, Miguel. Não por tradição, mas por nós. Lágrimas de alegria, um sim sussurrado ao vento. A jornada não terminara, mas o segredo, outrora veneno, tornara-se elixir. Em Portugal, terra de fados e revoluções, o amor deles ecoava como uma nova canção, de dor a triunfo, de sombras a luz plena. Enquanto o sol se punha sobre as colinas de Sintra, Miguel e Rafael caminhavam de braços dados pelo Parque da Pena, o ar carregado com o perfume de eucaliptos e o canto distante de pavões. Era uma trégua frágil após o confronto no Estoril, mas as feridas ainda sangravam. Você acha que ele mudará de verdade? Perguntou Miguel, a voz baixa, referindo-se ao Sr. Almeida. Rafael parou, virando-se para encará-lo, os olhos verdes refletindo as cores do palácio rosado ao fundo. Meu pai é como essas pedras antigas, Herode devagar, mas Herode. O que importa é nós. Eles se beijaram ali, sob olhares curiosos de turistas, um ato de rebeldia pequena, mas libertadora. De volta a Lisboa, a vida pulsava com urgência renovada. Ana transformara o apartamento dela em bairro alto num quartel-general de ativismo, mapas de manifestações na parede, laptops pescando competições online e uma pilha de folhetos coloridos proclamando amor sem fronteiras. Ela era o furacão da família improvisada, com sua energia incansável e piadas afiadas que aliviavam tensões. Vocês dois são como Romeu e Julieta, mas com final feliz e sem veneno, brincava ela, servindo chá de hortelã. Miguel ria, mas no fundo, o peso da demissão ainda o atormentava. Sem emprego, ele se sentia à deriva, como um barco sem leme no Tejo. Rafael, por sua vez, navegava águas turbulentas no banco. O pai o rebaixara a tarefas administrativas triviais, arquivar relatórios, atender fornecedores, uma punição velada para refletir. Ele quer-me quebrar, confidenciou Rafael a Miguel numa noite chuvosa, enquanto o som da garoa batia nas janelas de Belém. Deitado na cama estreita, eles traçavam planos sussurrados, talvez abrir uma startup de finanças inclusivas, focada em comunidades marginalizadas. Imagina, empréstimos para artistas quer, investimentos em ONGs, sonhava Rafael, os dedos entrelaçados nos de Miguel. Mas o sonho colidia com a realidade quando, na manhã seguinte, um e-mail chegava, reunião de família. Urgentíssimo. A vila em Cascais era um labirinto de memórias, salões com tapeçarias flamengas, jardins com fontes murmurantes e o mar Atlântico rugindo ao longe. Dona Isabel os recebeu com abraços mornos, os olhos inchados de noites insones. O Sr. Almeida esperava na biblioteca, um copo de aguardente na mão, o rosto marcado por linhas novas. Sente-se, grunhiu ele, apontando poltronas de veludo. Rafael obedeceu, Miguel ao lado, sentindo o ar carregado como antes de uma tempestade. Eu. Refleti, começou o velho, a voz rouca. Vocês me humilharam publicamente, mas talvez eu merecesse. O banco precisa de mudança, ou afunda em preconceitos velhos. Era uma meia-culpa parcial, tingido de pragmatismo. O escândalo no Estoril gerara boicotes de clientes progressistas, ações caindo 15% na Bolsa de Lisboa. Contratem um consultor externo para diversidade, sugeriu ele, olhando para Miguel. Você, rapaz. Prove seu valor. Miguel piscou, surpreso. Era uma oferta com anzol, aceitá-la significava trabalhar sob o homem que quase os destruiu. Rafael apertou sua mão por baixo da mesa, um sinal silencioso, decida você. Após uma pausa, Miguel assentiu. Eu aceito, mas com condições, programas reais, não maquiagem. Os meses seguintes foram um turbilhão de trabalho e tensão. Miguel mergulhou em treinamentos, workshops com psicólogos sobre viés inconsciente, parcerias com a ILGA Portugal. Rafael o apoiava nos bastidores, roubando beijos em elevadores vazios e jantares românticos em tascas escondidas de moraria. Mas conflitos internos ferviam. Um colega conservador, o Sr. Costa, um homem de meia-idade com gravata perpétua, sabotava os esforços, relatórios perdidos, e-mails difamatórios anónimos. Vocês estão destruindo nossa tradição, sibilava ele em reuniões, olhando para Miguel com desprezo velado. Uma noite, após uma sessão exaustiva, Miguel desabafou com Ana num bar de fado em Alfama. A cantora, uma mulher de voz grave como o mar, entoava estranha forma de vida, e as lágrimas vieram fáceis. Eu me sinto um impostor.
Como se o amor meu e de Rafael fosse só um escândalo conveniente para o banco. Ana pegou sua mão, os olhos ferozes. Não. É revolução. Lembra da minha história? Eu saí do armário aos 17, e minha mãe me jogou na rua. Mas levantei, construí isso. Ela gesticulou para o mundo, o movimento, os amigos, a irmã que se tornara aliada. Seu amor é o catalisador. Uso. Inspirado, Miguel propôs um evento ousado, um fórum LGBTQ+, no auditório do banco, com palestrantes de todo Portugal. O Sr. Almeida hesitou, mas Dona Isabel interveio. Faça, marido. Pelo nosso filho. O dia chegou sob um céu de verão límpido, bandeiras arco-íris tremulando na entrada. Centenas lotaram o salão, ativistas de Faro, artistas do Porto, famílias de Lisboa. Rafael discursou primeiro, voz firme, meu pai construiu paredes, eu as derrubo. Miguel seguiu, compartilhando sua jornada do vilarejo ao Tejo, o amor que o salvou. Aplausos ecoaram como ondas. Mas o ápice veio com uma reviravolta. Durante o QIA, o Sr. Costa invadiu o palco, microfones em punho, gritando acusações de propaganda degenerada. O salão congelou. Rafael avançou, mas Miguel o conteve, virando-se para Costa com calma glacial. Degenerada? Olha ao redor. Isso é humanidade. A multidão rugiu em apoio, e seguranças arrastaram Costa para fora. Nos jornais do dia seguinte, Banco Almeida abraça mudança após confronto. O velho Almeida, assistindo de uma cadeira lateral, aplaudiu devagar, um gesto pequeno, mas monumental. No rescaldo, relacionamentos se aprofundavam. Rafael e Miguel adotaram um cachorro resgatado, um vira-lata chamado Tejo, que corria pelas praias de Carcavelos. Ana começou um romance próprio com uma jornalista do evento, uma mulher de cabelos cacheados e riso contagiante chamada Sofia. Olha só, a família cresce, brincava ela em jantares coletivos, onde fados caseiros e vinhos de Dal fluíam. Mas sombras persistiam, ameaças anônimas chegavam por correio, ecos de Costa e seus aliados. Vocês pagarão, lia-se em cartas amareladas. Uma manhã chuvosa, Miguel recebeu uma visita inesperada, seu pai, o homem do Alentejo que ele não via há anos. Velho e encurvado, com cheiro de terra e vinho, ele parou na porta do apartamento, chapéu na mão. Ouvi no rádio. Sobre você e o rapaz. Miguel enrijeceu, esperando julgamento. Mas o pai baixou a cabeça. Eu fui duro. Minha mãe. Ela me ensinou medo. Mas você é forte, filho. Mais que eu. Era uma ponte frágil, mas real, o primeiro abraço em décadas, salgado de lágrimas e perdão. Enquanto isso, Rafael enfrentava seu próprio demonio, a herança financeira. O pai o chamara para uma reunião privada na vila. Assine isso, disse, deslizando papéis. Era a transferência de ações majoritárias, controle total do banco. Mas com uma condição, caso direito. Não por lei, mas por coração. Rafael saiu dali atordoado, correndo para Miguel. É nosso agora. Tudo. Eles celebraram na Torre de Belém, o vento carregando promessas. Porém, o conflito culminou numa traição interna. Descobriram que Costa hackeara e-mails, vazando correspondências privadas de Miguel e Rafael para tabloides sensacionalistas. Títulos gritavam, paixão proibida no banco, detalhes íntimos. O escândalo reabriu feridas, com repórteres acampando na porta. Miguel, ferido pela exposição, confrontou Rafael, era isso que você queria? Nosso amor em letras garrafais. Rafael, devastado, rebateu, não. Mas talvez precise disso para mudar o mundo. A briga os separou por dias, cada um em solidão reflexiva. Ana mediou a reconciliação num piquenique no Jardim Botânico. Amor não é perfeito, é resiliente. Eles se abraçaram sob carvalhos centenários, jurando vulnerabilidade. Juntos, processaram Costa, transformando dor em justiça. O verdito, indenização gorda, doada a abrigos LGBTQ+. Portugal aplaudia, capas de revistas como A Visão destacavam o casal que revolucionou Lisboa. Com o banco revitalizado, Miguel e Rafael sonhavam além. Uma viagem ao Douro, vinhedos dourados sob o sol, onde colheram uvas e fizeram amor sob estrelas. Aqui começa a nossa vida, sussurrou Rafael. Mas Ana ligou, volte. O PRID de Lisboa precisa de vocês. Eles retornaram como heróis, marchando pela Avenida da Liberdade, mãos unidas, corações cheios. O outono chegava a Lisboa com folhas avermelhadas dançando no vento do Tejo, e com ele, uma calmaria aparente após a tempestade.
Miguel acordava ao lado de Rafael no apartamento reformado em Alcântara, o sol filtrando pelas cortinas de linho, Tejo ronronando aos pés da cama. Pela primeira vez, o amor deles parecia sólido, como as muralhas do castelo de São Jorge. Mas sob a superfície, correntes subterrâneas agitavam, o processo contra Costa arrastava-se nos tribunais, e rumores de uma cisão familiar sussurravam nos corredores do banco. Miguel, agora chefe de diversidade e inclusão, passava dias em reuniões exaustivas. Seu escritório, uma sala modesta com vistas para o rio e posteres de ícones que era como Sofia Loren em papéis andrógenos, era refúgio e campo de batalha. Uma tarde, enquanto revisava orçamentos para um programa de mentoria para jovens LGBTQ+ rurais, a porta se abriu sem bater. Era o Sr. Almeida, mais magro, o bigode grisalho agora salpicado de branco. Preciso falar com você. Sozinho. Miguel enrijeceu, mas acenou para a cadeira. Diga, senhor. O velho sentou-se, mãos trêmulas no colo. Chame-me António. Eu. Errei feio. As palavras saíram como confissão num confessionário, e quando silêncios de uma vida. Ele contou de sua juventude nos anos 60, sob o regime salazarista, onde um amigo de infância, um rapaz de olhão com riso fácil, fora preso por conduta imoral. Eu o abandonei. Medo, sempre medo. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. Você e Rafael me lembram ele. Me deram chance de redimir. Miguel, tocado, estendeu a mão. Redenção é ação, António. Ajude-nos a construir. Daquele dia, uma aliança improvável nasceu. António patrocinou o programa de mentoria pessoalmente, viajando a vilarejos do interior para falar com pais céticos. Meu filho me ensinou amor, dizia ele em assembleias comunitárias, a voz ganhando força. Rafael, vendo a transformação, abraçava o pai em momentos raros de ternura. Você é o herói agora, brincava. Mas nem tudo era harmonia. Dona Isabel, fortalecida pela mudança, revelava segredos próprios. Eu amei uma vez, antes do casamento. Uma enfermeira em Coimbra. Enterrei isso, mas vê-los livres me liberta. Enquanto isso, Ana e Sofia floresciam. A jornalista, com sua rede de contatos, cobria a história do casal Almeida como uma saga épica, artigos na Público que inspiravam leitores. Vocês são o farol, dizia Sofia a Miguel num brunch em Lisboa Factory, pratos de ovos beneditinos e croissants ao lado de murais urbanos. Mas uma sombra crescia, ameaças anonimais escalavam. Cartas chegavam ao banco, prometendo vingança pelo pecado. Investigadores contratados apontavam para um grupo radical católico em Évora, liderado por um ex-funcionário demitido. O clímax irrompeu numa noite de inverno, durante o ensaio do primeiro perito corporativo. O auditório do banco estava adornado com luzes arco-íris e banners de Inclusão é Poder. Miguel coordenava, Rafael testava microfones, Ana dançava com Sofia ao som de Madonna remixada em fado. Então, um estrondo, vidros estilhaçando, coquetéis molotov arremessados da rua. Fogo lambia as cortinas, gritos ecoavam. Saiam. É um ataque. Miguel puxou Rafael para a saída dos fundos, tossindo fumaça, enquanto Ana guiava os outros. Bombeiros chegaram rápido, mas o dano era simbólico, ódio visceral. Na delegacia, depoimentos fluíam sob luzes fluorescentes frias. O líder do grupo, um homem de 50 anos com cruz tatuada no pescoço, confessou: eles profanam nossa fé. Rafael, furioso, confrontou através do vidro: sua fé é ódio disfarçado. Mas Miguel, vendo o homem quebrado, sussurrou para o detetive: reabilitação, não prisão eterna. Ele precisa de ajuda. Era misericórdia que era, e quando o perdão que recebera. O incidente uniu a comunidade como nunca. Manifestações pacíficas lotaram o Rocio, velas acesas formando um arco-íris gigante. Celebridades como o ator João Vicente se juntaram, posando com Miguel e Rafael para fotos virais. O governo, pressionado, anunciou leis mais duras contra crimes de ódio. António Almeida doou milhões para centros de apoio a vítimas, transformando tragédia em legado. No rescaldo, relacionamentos se testavam. Rafael, assombrado por pesadelos de perda, tornava-se possessivo. Não saia sozinho, implorava após o ataque. Miguel, claustrofóbico, respondia: amor não é prisão. Brigas curtas, mas profundas, terminavam em reconciliações passionais, onde vulnerabilidades se desnudavam. Eu temo de perder para esse mundo cruel, confessava Rafael, traçando cicatrizes invisíveis. Miguel respondia com beijos: somos mais fortes juntos. Ana, sempre a âncora, organizou uma retiro em Évora, terra das ameaças. Num convento restaurado, o grupo, incluindo Sofia, António e Isabel,
circulava em rodas de conversa. Histórias fluíam, dores de rejeição, alegrias de aceitação. Miguel compartilhou sua carta de amor não enviada ao pai, lida em voz alta sob estrelas. Rafael cantou um fado improvisado, voz rouca de emoção. Era cura coletiva, sendo laços inquebráveis. Uma reviravolta pessoal veio para Miguel. Durante o retiro, ele recebeu um pacote do Alentejo. Dentro, diários do avô, revelando não só a herança financeira, mas uma história paralela. O avô fora amante de um pescador em Sines, um amor silenciado pela guerra. Você carrega nosso sangue livre, escreveu o pai numa nota anexa. Lágrimas purificadoras caíram enquanto Miguel lia para o grupo, transformando a herança em ponte geracional. De volta a Lisboa, o perito chegou como catarse. A parada serpenteava da Baixa ao Marquês de Pombal, milhares em trajes vibrantes, drag queens no carro alegórico do banco. Miguel e Rafael lideravam um flow temático, do segredo ao triunfo, com António acenando da cabine. Ana e Sofia marchavam ao lado, bandeiras tremulando. O ápice, no palco central, Rafael propôs novamente, desta vez público. Miguel, minha âncora, case comigo. O sim ecoou na multidão, fogos explodindo no céu noturno. Mas o conflito final espreitava. Costa, solto sob fiança, planejava um último golpe, vazar documentos falsos implicando corrupção no banco. Descoberto a tempo por Sofia, o plano desmoronou em tribunal, com testemunhas virando o jogo. Costa, confrontado com evidências, desabou. Eu via neles o que odiava em mim. Era um espelho quebrado, revelando hipocrisia. Com justiça servida, paz reinava. Miguel e Rafael planejavam a lua de mel no Açores, ilhas de névoa e vulcões simbolizando renascimento. Ana lançava um podcast sobre suas jornadas, Vozes do Arco-Íris. António, regenerado, escrevia memórias. Em Portugal, seu amor não era mais sussurro, era hino. Primavera irrompia em Lisboa com azulejos reluzindo sob chuvas leves, e o casamento de Miguel e Rafael aproximava-se como uma promessa florescendo. A cerimônia seria discreta, num jardim botânico em Belém, com jasmins entrelaçados em arcos e o Tejo como testemunha silenciosa. Ana, madrinha autoindicada, coordenava com fervor, nada de clichês héteros, pense drag queen como celebrante. Sofia ria, ajudando com convites gravados em papel reciclado, cada um selado com um pequeno arco-íris. Mas sob a euforia, tensões borbulhavam. O banco, agora modelo de inclusão, enfrentava uma auditoria nacional, e Miguel sentia o escrutínio como um peso. E se acharem falhas nos programas, confidenciou a Rafael numa caminhada noturna pelo aqueduto das Águas Livres. Rafael, com o braço ao redor dele, respondia: falhas são lições. Nós construímos isso com suor. Ainda assim, dúvidas assombravam. Seria o casamento visto como marketing, não amor genuíno? Uma surpresa veio de Évora. O ex-líder do grupo radical, após terapia obrigatória, escreveu uma carta de desculpas. Meu ódio era medo do meu próprio filho, gay escondido. Anexada, uma doação anônima para o mentoria. Miguel leu para Rafael à luz de uma vela, olhos úmidos. Veja. Mudança é possível até nos monstros. Rafael assentiu, mas o passado mordia, e se mais vierem? O ensaio do casamento trouxe leveza. No jardim, amigos reunidos, ativistas do Porto, colegas do banco, a família expandida. António, de smoking impecável, ensaiava votos com Dona Isabel, rindo de nervosismo. Eu nunca pensei ver isso, murmurou ela a Miguel, apertando sua mão. Ana, com Sofia de braço, trocava anéis simbólicos, brincando: se chorar, culpa o pólen. Tejo, com laço azul, circulava entre pernas, roubando petiscos. Mas o conflito eclodiu na véspera. Um primo distante de Rafael, um advogado de Coimbra conservador, cancelou a presença, enviando um e-mail venenoso. Isso mancha o nome da família. Rafael, ferido, confrontou o telefone em fúria. Você não entende nada. Miguel interveio, desligando a chamada. Deixe ir, nosso dia é nosso. A noite terminou em abraços, mas sementes de dúvida plantadas. O dia do casamento amanheceu radiante, céu azul sem nuvens. Convidados chegavam em táxis floridos, vestidos em tons pastéis e acessórios Kier, gravatas com padrões de pavão, brincos de concha. A celebrante, uma drag queen chamada Rainha do Tejo, em peruca loira e vestido de tul, abria com uma saudação. Hoje, celebramos amor que desafia oceanos. Miguel, em terno cinza claro com botanier de lavanda, esperava no altar de Hera, coração acelerado. Rafael surgiu no caminho de pétalas, olhos verdes brilhando, sorriso que derretia resistências. Votos fluíram como rio. Rafael prometeu ser sua fortaleza nas tempestades,
Miguel jurou, sua luz nas sombras. Anéis trocados, selados com um beijo que aplausos coroaram. António, emocionado, ergueu taça, ao amor que me ensinou humildade. O banquete seguiu com petiscos alentejanos, fado tocado por um duo lésbico, danças livres sob luzes de corda. Mas o ápice dramático veio ao entardecer, enquanto o sol mergulhava no Tejo, um mensageiro chegou com um envelope lacrado, do primo de Coimbra. Dentro, não ódio, mas uma carta, eu vim. Escondido. Orgulhoso de vocês. Ele observava das sombras, um fantasma reconciliado. Lágrimas coletivas, abraços ampliados. A lua de mel nos Açores foi idílio, trilhas vulcânicas no pico, banhos em piscinas termais de Furnas, noites estreladas onde faziam planos. Filhos. A adoção, talvez, sonhava Rafael, traçando constelações na pele de Miguel. Uma família como a nossa, diversa, forte. De volta, realidade chamava, o podcast de Ana explodia em popularidade, convidando-os para episódios. Contem sua história de reviravoltas, pedia ela. Conflitos menores surgiam no banco, um parceiro corporativo hesitava em assinar por imagem conservadora. Miguel negociava com diplomacia, Rafael com astúcia financeira. Juntos, fechavam o dial, expandindo para a Espanha. Pessoalmente, Miguel explorava raízes, visitas ao Alentejo, onde o pai, agora sóbrio, plantava oliveiras em homenagem. Você me salvou, filho, dizia ele, mãos calejadas na terra. Uma reviravolta veio de Sofia, grávida, de inseminação, convidando-os a serem padrinhos. Nossa família cresce, celebravam em churrascos na praia da Caparica. Mas tensão familiar ressurgia quando António sofreu um leve derrame, hospitalizado em Lisboa. Rafael velava à beira da cama, Miguel organizando cuidados. Ele lutará, assegurava Miguel, massageando as mãos do sogro. Recuperação lenta trouxe lições. António ditava memórias para um livro, capítulos sobre falhas paternas e redenções que er. Verão trouxe o maior teste, uma conferência internacional em Porto, onde Miguel palestrava sobre inclusão financeira. Protestos isolados ocorriam, mas segurança reforçada protegia. No palco, voz firme, ele compartilhava, meu saldo não era dinheiro, era amor. Aplausos globais, parcerias novas florescendo. Outono os encontrou mais unidos. Rafael surpreendia Miguel com uma casa em Oeiras, vista mar, jardim para Tejo. Nosso ninho, chamava. Ana e Sofia batizavam a bebê como Íris, arco-íris em miniatura. Conflitos passados ecoavam como lições. Um ex-colega de Miguel, outrora homofóbico, saía do armário, creditando a jornada deles. Em Natal, reunidos na vila de Cascais, árvore iluminada com ornamentos arco-íris, brindavam. Ao ano de superações, propunha António. Neve rara caía no sul, milagre branco. O amor de Miguel e Rafael, forjado em fogo, brilhava eterno. Inverno de 2026 cobria Lisboa com um manto cinzento, mas o fogo interno de Miguel e Rafael aquecia contra o frio. A casa em Oeiras tornara-se santuário, paredes pintadas de azul tejo, estantes com livros de autores que era como José Saramago reinterpretado, e um estúdio onde Ana gravava episódios de podcast com Sofia ninando Íris no colo. Miguel, promovido a vice-diretor de sustentabilidade, equilibrava planilhas com palestras em universidades, inspirando gerações. Vocês pavimentaram o caminho, diziam estudantes da nova SBE, olhos brilhantes de esperança. Mas calmaria precedia tormentas. Uma investigação jornalística, orquestrada por remanescentes do grupo de Évora, desenterrava irregularidades no banco, empréstimos supostamente favorecidos a ONGs LGBTQ+. Sofia, grávida ainda visível, investigava contra, provando transparência. É caça às bruxas, declarava ela em live conjunta com Ana. Rafael, estressado, descontava em corridas matinais pela costa, ondas atlânticas espumando raiva. Miguel notava as rachaduras, noites em que Rafael se virava na cama, murmurando sobre o legado. E se eu falhar? O pai confiou em mim. Miguel o ancorava com massagens suaves, sussurrando, falha é humana. Amor, não. Uma briga surgiu trivial, quem lavaria a louça, mas explodiu em acusações profundas. Você sempre prioriza o banco, gritou Rafael. Miguel rebateu, e você, a família perfeita que nunca fomos. Portas batidas, silêncio gélido. Ana mediou num café em Santos, com Íris balbuciando sílabas. Vocês sobreviveram pior. Isso é fadiga de batalha. Verdades saíam, Rafael temia envelhecer isolado, Miguel, ser reduzido a o marido do herdeiro. Reconciliação veio em viagem espontânea a tomar, convento de Cristo e quando histórias de templários que er.
Ali, sob estrelas, renovavam votos informais, mãos unidas em pedra antiga. A reviravolta veio da auditoria, em vez de escândalo, elogios nacionais. O banco recebia prémio de empresa mais inclusiva de Portugal, entregue pelo presidente em cerimônia no Belém Palace. António, recuperado, discursava ao lado de Miguel: meu genro me ensinou visão. Flashes cegavam, mas lágrimas eram reais. Primavera trouxe a expansão, filial no Porto, com programas para comunidades trans do Norte. Miguel viajava, encontrando histórias paralelas, um jovem de Braga, fugido de casa, que sonhava estudar arte. Você é minha inspiração, dizia o garoto. Rafael, gerenciante de Lisboa, sentia ciúmes sutis: não se perca nas estradas. Miguel ria, enviando selfies com pastéis de nata roubados. Conflito familiar ressurgia com o aniversário de Dona Isabel. Uma tia conservadora de Setúbal chegava, olhares enviesados para o casal. Jantar tenso, pratos de bacalhau a braço esfriando. A tia questionava: e herdeiros? O nome Almeida acaba. Rafael, calmo, respondia: herdeiros de amor, tia. Adoção em breve. Ela saía ofendida, mas Isabela confrontava depois: muda ou perca-nos. Mudança lenta. Semanas depois, a tia enviava um livro sobre direitos gay, timidez em páginas. Ana e Sofia batizavam Íris numa capela ecuménica em Lisboa, padres progressistas abençoando. Miguel e Rafael, padrinhos, seguravam a criança, corações derretendo. Ela será feroz como você, brincava Rafael a Ana. Mas sombra pairava, saúde de António piorava, cheques médicos revelando coração fraco. Viva plenamente, aconselhava ele aos filhos, voz fraca em Hospital de Santa Maria. Verão os levava ao Algarve, vila familiar em Lagos como refúgio. Praias douradas, grutas azuis onde nadavam nus, livres. Ali, Rafael propunha adoção formal, um menino, talvez. De um orfanato no interior. Miguel hesitava, medos de paternidade: serei bom o suficiente? Rafael beijava suas inseguranças: melhor que qualquer um. O clímax veio em agosto, um garoto de 10 anos, João, de um abrigo em Évora, ironia poética. Olhos castanhos como Miguel, riso tímido como Rafael. Visitas iniciais, piqueniques em falésias, histórias de super-heróis que eram contadas à noite. Processos burocráticos arrastavam, mas laços teciam-se. Vocês são minha família? Perguntava João, concha na mão. Sim, respondiam, vozes embargadas. Conflito explodiu quando um assistente social duvidava: casal gay adotando. Riscos emocionais. Rafael, furioso, mobilizava advogados. Miguel, com Ana, reunia depoimentos de famílias adotivas bem-sucedidas. Tribunal em Lisboa tornava serena, testemunhos fluíam, de António defendendo legado a Sofia reportando imparcialmente. Juiz decidia a favor, amor transcende rótulos. João mudava-se, quarto pintado de azul com mapas estelares. Outono celebrava, aniversário de João com bolo de Alentejo, amigos reunidos. Mas perda veio, António falecia pacificamente, deixando testamento que doava fundação para causas LGBTQ+. Funeral em igreja de Mafra, eulógio de Rafael: ele aprendeu a amar tarde, mas amou grande. Túmulo no cemitério dos prazeres, flores arco-íris. Inverno curava, Natal com João desenhando árvores, Íris engatinhando. Miguel e Rafael, pais agora, navegavam tropeços, birras, noites sem sono, com graça. Somos completos, sussurrava Rafael, João dormindo entre eles. Ano novo de 2027 despontava com fogos sobre o Tejo, simbolizando renascimentos. A casa em Oeiras ecoava risos de João, agora 11, construindo fortes de almofadas com Tejo, o cachorro virando cúmplice peludo. Miguel e Rafael, casados há um ano, equilibravam paternidade com carreiras, o banco expandia para o Brasil, programas inclusivos exportados como vinho do Douro. Ana, com Sofia e Íris, mudava-se para apartamento vizinho, família estendida, como chamavam. Mas desafios persistiam. João trazia bagagem, pesadelos de abandono, perguntas sobre por que 2 papais. Noites terapêuticas com psicólogo em Lisboa ajudavam, desenhos de família arco-íris colados na geladeira. Miguel, e quando sua infância, contava histórias de avô alentejano, um homem que amava além das regras. Rafael ensinava fado no violão, voz grave acalmando medos. Uma manhã de fevereiro, carta chegava, convite para a cúpula global LGBTQ+, em Berlim. Representa em Portugal, pedia a organizadora. Viagem familiar planejava-se, mas conflito, João hesitava, medo de voos. E se me deixarem, choramingava.
Pais tranquilizavam com promessas, Ana babysitando Iris. Berlim era mosaico, muro grafitado com murais Kier, palestras em salões lotados. Miguel discursava sobre saldos emocionais, de zero a infinito, aplausos e quando. Rafael networking, parcerias com ONGs alemãs. Reviravolta, em recepção, encontravam ex-namorado de Rafael, um arquiteto de Munique, agora casado com um homem. Você mudou o mundo, dizia ele, sem amargura. Conversa curava velhas inseguranças de Miguel, ciúmes dissipados em risos compartilhados. De volta, primavera florescendo, João abria-se, arte em escola, amigos aceitando papais especiais. Mas tensão no banco, fusão proposta com gigante espanhol, diretores conservadores questionando a agenda UC. Miguel liderava defesa, dados provando lucros de inclusão, 20% mais retenção de talentos. Reunião acalorada em Madrid, Rafael ao lado, nossos valores são nosso ativo. Acordo selado, a expansão celebrada com sangria em terraços. Verão levava a acampamento no Gerês, montanhas verdes onde João escalava com pais, fogueiras contando lendas. Ali, Miguel refletia, só quero ver meu saldo a isso, pai, parceiro, ativista. Rafael sorria, o segredo nos libertou. Conflito final, ex-grupo radical processava o banco por difamação, alegando terapia forçada. Julgamento em Évora virava circo midiático, Sofia cobrindo. Testemunhas viravam, o ex-líder, agora conselheiro em reabilitação, depunha, eles me salvaram do ódio. Caso desmoronava, absolvição total. Vitória amarga, mas justiça. Outono trazia quietude, colheita de uvas em vinhedo familiar, João pisando cachos, risos roxos. Ana lançava livro baseado no podcast, dedicando a eles. Inverno, ano novo novamente, círculo fechando, fogos, abraços, João sussurrando, melhor família do mundo. Anos fluíam assim, João adolescente, namorando garoto de escola, Iris ativista mirim. Miguel e Rafael, grisalhos charmosos, casados 10 anos, inspiravam o legado. O saldo. Não números, mas corações cheios. Em Portugal, seu amor era lenda, de riso cético a triunfo eterno.